pelo João 2,15. Diz o texto assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Para nós lermos esse texto, nós precisamos compreender o que significa nesse texto a palavra mundo. A descrição do que significa mundo nesse texto, ela muda muito o sentido do texto. Eu aprendi na minha infância, no segmento religioso que eu seguia, que eu deveria me afastar do mundo. Então eu teria que sair desse planeta, né? Porque o mundo que supostamente ele estava dizendo que eu não deveria amar, era tudo que realmente havia no mundo. Por isso que quando você lê esse texto, você tem que ter a dimensão do que significa a palavra mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então quando você lê esse texto, você tem que ter a dimensão do que significa a palavra mundo. O apóstolo João, ele disse: porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui o sentido da palavra mundo é outro. O sentido na palavra mundo aqui, em relação ao texto de João 3,16, que é Deus amou o mundo de tal maneira, ele não está falando do mundo cosmos. Ele está falando das pessoas. Então quando ele diz Deus amou o mundo de tal maneira, ele está dizendo Deus amou as pessoas de tal maneira. Aqui nesse texto, não ameis o mundo, não está se referindo também ao cosmos. Que o cosmos é tudo que você vê. É os universos. Porque quando Deus criou o cosmos, criou o nosso planeta, toda vez que o texto bíblico diz ali, na Escritura, que cada coisa que Deus criava e achava que era bom. E Deus fez tal coisa, e Deus viu que era bom. E Deus fez o homem e viu que era bom, que era tudo bom. Deus criou as aves e viu que era bom. Deus criou os peixes e viu que era bom. Todo esse sistema cosmos, toda a natureza que Deus criou é bom. E nós temos que amar isso. Então não é sobre esse mundo que a epístola aqui de João, no capítulo 2, versículo 15, ele está se referindo. Então não é o mundo cosmos, que é o mundo da natureza, das coisas palpáveis, que Deus criou para que nós cuidássemos. Ele nos estabeleceu nesse lugar para nós cuidar de todas essas coisas. E tudo que Deus criou realmente é bom. É bom você ir numa cidade que nem Gramado, né? Aquelas montanhas, aquela serra, aquela coisa linda. É bom você ir no mar, é bom você ir em qualquer lugar do planeta que a natureza é exuberante. E isso é bom. Deus também amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus nos ama de tal maneira que entregou Jesus por cada um de nós. Mas esse texto, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, ele está intimamente ligado ao próximo versículo. Ele fala do sentido desse mundo. Onde é que está esse mundo? Esse mundo está dentro das pessoas. É o universo interior das pessoas. É o interior do coração humano.
E ele diz que é aí que está, ó, porque tudo que há nesse mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne, ela não está no tijolo. Ela não está nas cidades. Ela não está na natureza. Ela não está nos animais. Porque tudo que Deus criou é bom. Por exemplo, se você ir numa cidade grande e tirar todas as pessoas de lá, não tem concupiscência mais. Não tem pecado mais. Só fica os prédios. Onde não tem gente, não tem concupiscência. Então, ele está falando do mundo interior. Que você não deve amar esse mundo. Porque a concupiscência da carne é algo que classifica esse mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e toda essa soberba do viver, ela não procede do Pai, nem de Deus, mas ela procede do próprio mundo. Ela procede da própria pessoa. Ela procede de um coração não alinhado com os valores de Cristo. Ela procede de um coração não alinhado com os valores do Evangelho. De um coração não alinhado com os tesouros do céu. E ele diz assim, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus é esse que permanece eternamente. Quem permanece? Aquele que recebe o Evangelho. Receber o Evangelho não é apenas você dizer eu aceito Jesus, eu aceito o Evangelho. Não, é você viver o Evangelho. Pois aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem eternamente. Jesus disse, aquele texto que eu li aquele outro dia aqui, todo aquele que permanece em mim, ele frutifica. Nós devemos permanecer no Evangelho e na palavra do Senhor. Todo aquele que permanece na minha palavra, esse é verdadeiramente meu discípulo, disse Jesus. Aqui no texto do Evangelho de João, que eu quero ler com vocês, no Evangelho de João, volta um pouquinho. Esse texto está em João 14, versículo 21, que diz assim, aquele que tem os meus mandamentos, o mandamento de Jesus não é a lei de Moisés. O mandamento de Jesus é amar uns aos outros. Esse é o verdadeiro mandamento que você tem que cumprir, é amar o seu semelhante. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, disse Jesus, se alguém me ama, guardará o Evangelho, guardará a minha palavra, guardará o meu ensino, guardará o que eu falo, guardará o seu coração e viverá aquilo que eu vivi. O meu Pai o amará e nós viremos para ele e faremos nele morada. E ele fazer morada em nós, Jesus vivendo em nós, nós somos Jesus nessa terra. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando eu ainda convosco, mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o próprio Espírito de Jesus em nós, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, de todas as minhas palavras, de todo o Evangelho. O mundo passa, como também a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Cristo, aquele que faz a vontade do Evangelho, aquele que vive o Evangelho na sua vida, tem a sua mente transformada, a sua consciência transformada, seu coração limpo pela palavra do Evangelho. Esse é aquele que não ama esse mundo de concupiscência.
que há dentro do homem, que há dentro de nós. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não procede de Deus. E esse é o pecado original. O pecado original é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Se você for para Gênesis, no capítulo 3, que fala aqui da queda do homem através do engano da serpente, quando enganou a mulher, e a mulher trouxe o fruto a seu marido. Não estou aqui dizendo que foi a mulher que caiu, mas foi o homem que caiu. Aqui diz assim, no versículo 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ele inverteu o que Deus disse, mas a mulher disse o que Deus de fato tinha dito. Versículo 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Uma mulher sabia o mandamento de Deus. De tudo você come, daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore você não come. O dia que você conheceu o bem e o mal, você está perdido. Hoje o nosso pecado é conhecer o bem e o mal. E aí Paulo fala, né? O bem que quero não faço, mas o mal que não quero, isso faço. É a lei do pecado e da morte. Contra a lei do pecado e da morte tem a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livra dessa lei. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Concupiscência dos olhos, vendo a mulher que a árvore era boa, concupiscência dos olhos, para se comer, agradável aos olhos, concupiscência da carne, desejável, concupiscência da carne, para dar entendimento, soberba da vida. Tomou do fruto, comeu e também deu ao seu marido. E abriram-se os olhos, e ambos perceberam que estavam nus. É isso que acontece com concupiscência da carne, com concupiscência dos olhos, com a soberba da vida. Você fica nu, você fica descoberto. Aquele que tem o Evangelho o guarda, esse é o que me ama. E o meu Pai o amará, e eu também o amarei, disse Jesus. E viremos para ele, faremos nele morada. Aquele que obedece o mandamento de Deus e guarda, o Espírito Santo desce sobre ele e começa a ensiná-lo, Muito vos tenho a dizer, mas quando o Espírito Santo vier, quando você receber a palavra de Deus, o Espírito Santo vier sobre você, o Espírito de Jesus vier sobre você, ele vos ensinará a respeito de todas as coisas e anunciará tudo o que ele ouviu falar a respeito de você. Você vai se conhecer, você vai ter uma vida plena. É isso que traz vida em abundância, é você receber o Evangelho, a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Não obedecer um mandamento de homem, não obedecer uma fábula inventada por homens, como Paulo diz, fábulas de velhas caducas. Não receber ensinamento de homem, mas aquilo que o Espírito Santo testifica dentro do seu coração. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. Não ame a concupiscência do seu próprio pensamento. Não ame a soberba do seu próprio pensamento, do seu próprio coração. Não ande na vida
olhando as coisas com soberba, olhando com altivez, olhando fora do contexto do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é poder de transformação. Você tem que amar o cosmos, você tem que amar a natureza, você tem que trabalhar para que a natureza seja preservada. Você tem que amar as pessoas, porque Deus amou o mundo são as pessoas. Mas Deus também criou um mundo, o cosmos. Mas o mundo que você não deve amar é o mundo das suas concupiscências, da soberba da vida, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne. Isso sim, você não deve amar. Mas se entregue à palavra, se entregue ao poder do Evangelho. É isso o poder que o Evangelho tem para fazer. Amém?